Oi gente, aqui é a Carol, uma das professoras da Atena, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que eu gosto muito da redação do Enem, que é a proposta de intervenção. Por que eu gosto tanto assim desse assunto? Porque é uma maneira do Enem tirar a gente da nossa zona de conforto e fazer com que a gente pense também em soluções para os problemas que a gente apresenta. Ao invés de ficar só reclamando, sabe? A gente vai tentar pensar sobre formas de inovar e de ajudar a resolver esse problema social. A competência 5, que corresponde à proposta de intervenção, ela é muito importante para o seu texto. Geralmente você vai escrever ela ali entre 7 e 5 linhas, né? E essas linhas vão valer 200 pontos. Então eu preciso que vocês tenham muita atenção nesse vídeo, porque eu vou ensinar como fazer uma proposta de arrasar para a gente brilhar mais que o sol. Então vamos lá que eu vou começar explicando o que essa proposta tem que ser e o que ela tem que ter. Tá? Muitos alunos me perguntam assim, Carol, se eu apresentar 3 problemas no meu texto, eu preciso de ter 3 propostas de intervenção? Não, o Enem pede que o aluno faça uma proposta completa. E o que seria completa para o Enem, né? Quais são os elementos, os requisitos para a gente entender, para o seu corretor avaliar a sua proposta de intervenção como uma proposta completa? Ela vai precisar de 5 elementos. Então vamos fazer uma análise da seguinte forma. Se a proposta vale 200 pontos, cada elemento vai valer 40 pontos, tudo bem? Quais são esses elementos, gente? Nós temos agente, primeiro elemento, ação, segundo elemento, meio modo, terceiro elemento, detalhamento, o quarto elemento e um dos que vocês mais apresentam dificuldade, e a finalidade, o quinto elemento. Eu vou explicar aqui cada um em seus pormenores de uma forma um pouco mais aprofundada e eu preciso que vocês tentem se ater mais ou menos à ordem de apresentar esses elementos. Por quê? Quanto mais clara a proposta de intervenção estiver para o seu corretor, menor a chance dele ter alguma dúvida em relação a um dos elementos dela. Então, como a sua redação é corrigida por 2 corretores, né? O ideal é que não haja dúvida entre eles, por exemplo, se aquele elemento é um meio ou se ele é um detalhamento, se eu tenho 2 finalidades ou se uma dessas finalidades na verdade seria o meio da ação. Então, para não ter esse tipo de problema, essa discordância, a gente vai tentar se ater a essa ordem. A única questão aqui, que também vou comentar mais para frente, é o detalhamento. Como ele pode se relacionar principalmente à ação ou ao meio modo, ele vai transitar entre esses 2 elementos na hora da gente escrever, tudo bem? Então agora vamos lá que eu vou começar explicando para vocês o agente. Todos os elementos fica mais fácil da gente entender eles se a gente pensar numa pergunta que ele responde. O agente então vai responder para a gente quem é o sujeito da ação, quem vai executar essa minha proposta, né? Aqui não tem muito mistério, é bem mais simples do que os outros elementos e eu trouxe para vocês alguns exemplos. Os ministérios, lembrando sempre de colocar Ministério da Educação, por exemplo, com letra maiúscula, tanto a palavra ministério quanto a palavra educação. Governo federal, podendo também ter governo estadual, governo municipal, tá? As escolas, ONGs, dependendo do tema, a gente pode falar de família, principalmente se for tema relacionado a adolescentes ou a crianças. Tranquilo? Então o agente é o mais simples. Vamos agora para a ação. A ação, gente, vai responder a pergunta o quê? O que vai ser feito nessa minha proposta de intervenção? E aqui a gente já vê um diferencial em relação ao agente, que é o marcador. Como assim marcador, Carol? Lembra quando eu estava falando sobre a necessidade da proposta de intervenção ser clara? Aqui não há muito espaço para a gente florear nada, para tentar inventar moda, que o principal é a gente ser objetivo e direto. Os marcadores são marcadores linguísticos, são estruturas de palavras que colaboram para que o seu corretor entenda aquele elemento da forma como ele de fato é e como você quer passar ele. Tá? Qual é o marcador da ação, ou seja, qual é a melhor forma de escrever a ação no seu texto? Você vai usar um verbo de ordem, tá? Mais um verbo no infinitivo com um complemento. Olha aqui o exemplo. O governo federal deve criar, então deve, o verbo de ordem, criar, verbo no infinitivo, complemento, projetos de conservação.
Lembrando sempre da necessidade desse verbo de ordem. Alguns alunos muitas vezes cometem o equívoco de colocar verbos no subjuntivo. Por exemplo, o governo deveria, né? O governo não deveria, o governo deve. A gente está aqui colocando uma ordem, uma proposta de solução muitas vezes urgente para o problema. Então agora vamos passar para o terceiro elemento da nossa proposta de intervenção, que são o meio modo. O meio modo vai responder para a gente a pergunta como? Como eu vou realizar essa proposta? De que forma? Por qual meio? Tá? O marcador aqui, gente, muito importante e muita atenção, porque é uma tendência o meio modo se confundir com o detalhamento, tá? Por meio de ou através de. Existe um pouco de polêmica com o uso do através de, alguns alunos ficam receosos, achando que serão penalizados na norma culta, mas a grade de correção do Enem já aceita o através de como um uso regular da língua, tudo bem? Percebam aqui como por meio de já deixa muito claro pra gente que a gente vai apresentar um meio. Ele já retoma inclusive a palavra do elemento, então é o que eu mais aconselho para vocês, tudo bem? Aqui a gente tem no exemplo, por meio de projetos de lei. Então, a forma como eu vou realizar tal ação por meio de projetos de lei. Até aqui tranquilo? Sigam comigo, gente, não perde a atenção aí que agora vem a parte mais importante. Detalhamento. Meus alunos sempre ficam com bastante dúvida nessa parte, então vamos lá com calma. O detalhamento serão informações acessórias na sua intervenção. Se elas são informações acessórias, elas não podem corresponder a nenhum dos 5 elementos obrigatórios, né? Desculpa, a nenhum dos 4 elementos obrigatórios, né? Essas informações acessórias não poderão nem ser o meio, nem ser a finalidade da sua intervenção, por exemplo, né? Então, vamos pensar aqui. O detalhamento, o mais bacana, o que vai funcionar mais para a sua intervenção, é relacionar ele à ação ou ao meio. É possível ainda relacionar ele à finalidade ou ao agente, mas geralmente não dá certo e vocês têm dificuldade de identificar isso no próprio texto. Para ficar mais seguro e ter mais certeza de que vai dar tudo certo, vamos tentar nos ater à ação e ao meio, tudo bem? Quais são exemplos comuns de informações acessórias de detalhamento? Público-alvo, ok? Então, por exemplo, o governo deve promover palestras. O governo deve promover palestras para o público jovem com sua família. Esse para o público jovem com sua família é uma informação extra, acessória, que não corresponde ao meio da intervenção e não corresponde à finalidade. Então está valendo como detalhamento. Temporalidade e sazonalidade. Propostas, por exemplo, de campanha de conscientização para ISTs. Né? A gente pode falar, por exemplo, que essas campanhas aconteçam próximo ao carnaval, próximas à temporada de festas universitárias, para que a campanha seja mais efetiva e atinja o público-alvo também na época mais comum do surgimento dos problemas. Tá? E também nós temos o exemplo do conteúdo. Então, o governo deve promover palestras que abordem as doenças sexualmente transmissíveis de forma clara, com uma linguagem objetiva e também que corresponda à linguagem do público jovem. Aqui você está explicitando o conteúdo dessas palestras, uma forma de se apresentar aquele tópico. Também uma informação acessória, também um detalhamento. Uma dica que eu dou para vocês é tentar pensar na língua portuguesa de uma forma mais semântica. Como assim? Olha o exemplo. Se a gente pegar essa frase que eu estou usando, o governo deve promover palestras, na língua portuguesa para você, essa frase tem sentido completo. A gente tem um sujeito, um verbo e um predicado. Não está faltando nenhuma informação. É diferente de eu dizer, o governo deve promover. Se eu dizer o governo deve promover, você vai pensar, mas o que ele deve promover, Carol? Está faltando uma informação. Em o governo deve promover palestras, a informação está completa. Logo, se eu disser que ele deve promover palestras para o público jovem, essa informação é uma informação acessória, portanto, detalhamento. Outro lembrete importante, muitos alunos tentam detalhar utilizando lugares para que a proposta de intervenção aconteça. Por exemplo, promover palestras nas escolas. A partir do ano passado, o Enem não considera mais um lugar como um detalhamento forte o suficiente para conferir 200 na proposta de intervenção. Tudo bem? Além dos exemplos aqui, nós temos vários outros. Vamos agora então para o último elemento, que é a finalidade. Para que eu vou fazer essa minha proposta? Qual é o objetivo final da minha proposta de intervenção?
tá? O marcador aqui da finalidade vão ser estruturas do tipo para que, a fim de, com o objetivo de. A gente também tem a versão mais chique, né? O primo chique do objetivo, que é com o fito de, alguns alunos gostam de usar. E aí aqui a gente vem com alguns exemplos. A fim de garantir o acesso igualitário aos recursos hídricos, como propostas de intervenção para o tema de persistência da crise hídrica, por exemplo. Ok? A finalidade, gente, ela costuma ser bem simples, porque basicamente é resolver o problema levantado pela proposta temática, tudo bem? Ou então resolver o argumento central daquele seu parágrafo de desenvolvimento que trazia um problema principal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e vou deixar uma sugestão para vocês. Os 3 primeiros comentários a deixarem exemplos de propostas de intervenção aqui pra gente, eu vou corrigir, comentar e avaliar essa proposta em 200 pontos, tudo bem? Assistam os próximos vídeos, não deixe de se inscrever no canal e até mais!